Oi, gente, tudo bom? Quem está aqui presencialmente, desculpem o atraso, coisas de São Paulo, rodízio, dia de adaptação das crianças na escola, então foi um dia bem conturbado aí, mas deu tudo certo. Bom, vamos lá então para o nosso tema aqui de tributação e isenção de doações e atividades econômicas por organizações da sociedade civil, né? Então, enfim, estou vendo aqui. Acho que está tudo certo. O material não está aparecendo para quem está online, é isso? Bom, a gente vai passando aqui no... Vocês estão conseguindo visualizar? Quem está online consegue visualizar o que está na tela do que eu estou apresentando? Sim. Tá. Ótimo. Então, tá bom. Vamos lá. Então, antes, né, de entrar propriamente aqui, lembrar, não sei se vocês viram essa pesquisa, né, que foi feita aí pelo movimento de uma cultura de doação, né, a Cital e outras organizações, sobre o PIB das OSCs, né, o quanto as organizações da sociedade civil representam, né, no produto interno bruto brasileiro, né? Então, é um setor, enfim, que tem uma importância econômica, né? E que, enfim, está cada vez mais também desenvolvendo atividades para que essa importância econômica seja também reconhecida pela legislação, né? Em especial também pela legislação tributária, né? Então, esse é um tema sempre para ter em vista, e é claro também que quanto mais, enfim, projeção e atividade econômica um setor tem, e mais visibilidade as suas atividades alcançam, também mais atrai, enfim, discussão sobre a regulação desse setor, né? Então, de um lado é uma demanda do setor, mas também a fiscalização passa a ver esse setor com, enfim, mais cuidado e dá ensejo a outras discussões no momento de analisar, em especial, o desenvolvimento de atividades econômicas por organizações da sociedade civil, né? E essa é o tema central da aula, e que eu vou querer aprofundar um pouco também nos aspectos conceituais que envolvem essa discussão, porque essa discussão ela se dá, em especial, nos tribunais, muito em razão dos casos concretos que chegam para serem julgados, mas a gente não tem uma uniformidade, né, um entendimento consolidado sobre realmente os principais critérios aí que a organização poderia seguir para ter maior segurança no desenvolvimento de atividades econômicas que sejam, de fato, enfim, possíveis de serem desenvolvidas de forma a aproveitar a imunidade tributária da organização e ou as isenções fiscais também decorrentes, né? E um ponto que eu acho super importante a gente discutir é a ideia de finalidade não lucrativa e finalidade não econômica, né? Então, quando a gente pega o conceito, enfim, tem toda uma discussão até sobre o conceito de terceiro setor, né? O terceiro setor não é um conceito jurídico, ele é um conceito que vem da economia, né? Então, o primeiro setor seria o Estado, né, para esses economistas que formularam essa ideia, né, e tem toda uma discussão, porque o pessoal mais, enfim, da área dos movimentos sociais e tal, diz, não, que veio antes, o Estado ou a sociedade? A sociedade veio antes do Estado, né? Então, dizer que o Estado é o primeiro setor é uma visão, enfim, né, que reputa ao Estado uma representatividade maior, uma legitimidade maior do que a própria sociedade. Se todo o poder emana do povo, o primeiro setor seria a sociedade, não o Estado, né? Mas, enfim, quando a gente fala em terceiro setor, de alguma forma a gente está se referindo a essa construção, né, de que o primeiro setor
da economia, né, seria o setor público, né, as instituições de direito público. O segundo setor seria o mercado, as empresas. E o terceiro setor, então, o setor público de interesse público, né? O setor privado de interesse privado, distribuição de lucro, né? A finalidade econômica. E o terceiro setor seria uma atividade privada, mas que tem por finalidade o interesse público, a relevância pública e social, né? Então, ele tem esse mix, que a gente estava falando ontem, um pouco, né, desse regime que é privado, mas pela atuação que tem e o propósito que busca e o nível de atividades que desenvolve, ele se abre por livre e espontânea vontade, e às vezes nem tanto livre e espontânea vontade, mas por previsão legal ou entendimento das normas, há uma incidência maior de normas de direito público na sua atuação. Então, quando uma organização faz uma parceria com o Estado, ela aceita algumas normas. Quando ela busca uma certificação, como o SEBAS, por exemplo, ela aceita o regime jurídico que está colocado ali na legislação. Então, no caso das entidades de assistência social, de ter inscrição nos conselhos municipais de assistência social, e por aí vai, né? De saúde, educação, a gratuidade, que é o que está posto no sistema jurídico vigente, né? Existem ações de inconstitucionalidade com relação ao nível de detalhe que essa legislação entra, alguns requisitos que traz, porque a imunidade seria ampla e não poderia ser regulada de forma tão específica, com o que eu até concordo em boa parte, mas o fato é que a lei está posta, vigente, não foi, né, declarada a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e é nesse sistema que a gente vive, né? Mas para retomar o tema da finalidade não lucrativa versus a finalidade não econômica, né? Porque essa é uma discussão que vai o tempo inteiro estar presente quando se analisa o tema do reconhecimento da imunidade e da isenção das atividades econômicas desenvolvidas por organizações da sociedade civil. Então, dentro desse conceito de que é uma entidade sem fins lucrativos, esse conceito ele é simples e ele deriva muito das normas contábeis, né? Ele está previsto, inclusive, na legislação tributária, das OCIPs e dos SEBAS. Ele não está previsto no Código Civil, né, o que é uma entidade sem fins lucrativos, né? E o que a lei diz é aquela organização que, se tiver superávit, né, ou seja, aquilo que sobra entre receita e despesa, a grosso modo, tem que ser reinvestido na sua finalidade, né? Em benefício da sua finalidade. Então, isso seria a finalidade não lucrativa, né? Mas e a finalidade não econômica, né? Ela está colocada na legislação de que forma? É a mesma coisa, né? Então, muita gente, inclusive, entende que falar em sem fins lucrativos e sem fins econômicos é quase que um sinônimo. São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas, enfim, o Código Civil traz essa expressão e, enfim, eu acredito que quando o Código Civil regula e estabelece o conceito de associações como a união de pessoas que se unem para atividades que se organizem para fins não econômicos, ele não está só querendo dizer que é sem fins lucrativos, né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante a gente conversar sobre isso antes de adentrar aí o mérito dessas questões. Então, a atividade econômica, ela é um meio para o atingimento da finalidade de interesse público das organizações da sociedade civil. As organizações podem desenvolver atividades econômicas? Sim. Elas podem ser organizações que se
que tem como finalidade atuar na economia, vender produto e prestar serviço, né? Essa é uma questão que se coloca, né? Então, logo quando comecei a trabalhar com organizações da sociedade civil, eu tive a oportunidade de atuar como advogada junto à Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente, né? E na época quem era o diretor-presidente, não, o presidente do conselho da Fundação Abrinq era o Oded Grajew, né? Que foi fundador da própria Fundação Abrinq, e depois do Instituto Etos de Empresa de Responsabilidade Social, enfim, o idealizador do Fórum Social Mundial, e uma pessoa, enfim, que tem um olhar super interessante para esse campo, né? E ele começava as reuniões do Conselho da Fundação Abrinq falando assim: esse ano a Fundação Abrinq conseguiu X parcerias, movimentou não sei quantos milhões de reais, temos tantos profissionais, dentistas, advogados, amigos da criança, temos o programa Perfeito Amigo da Criança, as parcerias, captamos X milhões de reais a mais que o ano passado. Ele foi um gráfico assim, que ia para cima e falava: a Fundação Abrinq vai muito bem, né? Aí fica todo mundo feliz. Tá? Claro. O Brasil está nos mesmos padrões que os países mais pobres do mundo de violência contra as crianças. A gente tem taxa de mortalidade infantil comparável com os países mais subdesenvolvidos do mundo. Violência sexual, tal, não sei o quê. Ele ia dando os dados da criança e do adolescente. E ele falava: as crianças do Brasil vão muito mal, né? Será que a gente está alcançando a nossa missão? O que a gente precisa fazer para que a Fundação Abrinq ir bem signifique melhorar a situação das crianças? Por que eu coloco isso? Porque é essa dualidade entre a finalidade não lucrativa e a finalidade não econômica. Então, uma organização da sociedade civil, ela pode vender produtos e prestar serviços? Pode, né? Não tem uma norma que proíba. Então, no campo da liberdade, as entidades privadas reguladas pelo direito civil podem desenvolver essas atividades, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, né? Se vai ser imune ou isenta, aí vai depender aí dessas questões específicas. Agora, uma organização da sociedade civil, ela pode existir para prestar serviços e existir para vender produtos, né? Então, o desenvolvimento de atividade econômica é meio para alcançar a finalidade que é o interesse público, né? E eu acho que o Código Civil, quando conceitua associações e sociedades, ele traz essa diferenciação, né? Então, a gente tem ali as pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, né? Então, no campo das entidades aí do terceiro setor, organizações da sociedade civil, a gente vai ter as associações, as fundações e as organizações religiosas, né? As sociedades são as empresas, SA, Estado, e os partidos políticos são entidades sem fins lucrativos, mas, enfim, do sistema eleitoral, regulado por lei própria, então não entra no conceito de organização do terceiro setor, por mais que sejam entidades sem fins lucrativos e tenha aí uma função pública dentro da concepção da nossa democracia, né? Mas o conceito que eu compartilho de terceiro setor, ele não inclui esse tipo de organização que tem aí uma conformação muito própria, enfim, de legislações específicas, como é o caso dos sindicatos ou dos partidos políticos, por exemplo. Mas há quem defenda que essas organizações fazem parte do terceiro setor, né? Também tem, enfim,
autores que entendem que organizações religiosas não são parte do terceiro setor, que, enfim, faz parte, sem dúvida, de um espaço de pluralidade, de manifestação, de, né, enfim, questões religiosas específicas de cada pessoa, mas que não fariam parte do terceiro setor. Então, realmente, esse é um conceito que não é do direito, né? Então, o direito ele vai, em alguns momentos, falar de associações, entidades sem fins lucrativos, entidades do terceiro setor, e muito a depender da situação que está sendo regulada, analisada. Né? Então, quando a gente olha para o Código Civil, o que o Código Civil estabelece? Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Não há, entre associados, direitos e obrigações recíprocos. Então, interessante isso, que ao contrário da sociedade que tem o affectus societatis, né? A associação, o affectus é entre o indivíduo e a pessoa jurídica, e não entre os associados entre si. Então, claro que a associação vai poder regular normas e condutas dos associados, mas o vínculo desses associados é com a organização e não de acordos entre si, né? Um associado com relação ao outro. Então, o conceito de entidades sem fins lucrativos é dado por outras leis, como a lei das OCIPs, o MIROS, que também traz o conceito, e aqui eu reproduzi o conceito da lei tributária, a lei 9532, que vai dizer que considera as entidades sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas, ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Eu acho engraçado nesse conceito que tem o desejo do legislador de que não tenha superávit. Né? E lembrando que se não tem superávit, só tem duas alternativas. Ou empatou, né? Enfim, cumpriu a risca ali exatamente, gastou tudo que deu de receita, ou tem prejuízo. Né? Então, assim, qualquer organização bem administrada vai ter superávit. Né? Então, mas é engraçado como essa ideia, né, do não enriquecimento das organizações, então até quando a gente fala da legislação de endowment, né, ela precisou vir para garantir que as organizações sem fins lucrativos elas não perdem a finalidade sem fins lucrativos se elas acumularem patrimônio, se elas forem ricas, né, e elas podem inclusive acumular patrimônio para autofinanciar suas atividades, né? Muito na ideia da fundação, né? Então, ela não precisa dilapidar o seu patrimônio para investir nas finalidades, né? E esse tema, ele é presente na regulação geral de organizações da sociedade civil, mas quando a gente olha para o desenvolvimento de atividades econômicas por essas organizações, isso vem com mais força. Né, esses conceitos. E aqui o conceito do Código Civil para a fundação, né, que a fundação tem muito essa ideia de um patrimônio destinado a um fim, né? Então, para criar uma fundação, seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Então, o conceito de fundação ele não fala aqui nem de atividade econômica, nem de finalidade não lucrativa. Né? Mas ele vai dizer aqui que ele vai ter mas ele estabelece o fim a que se destina. E dentro dos fins a que se destina, ela traz um rol de possibilidades, que é assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio artístico histórico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
modernização dos sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos e religioso. Então, é interessante aqui só ver que esse artigo ele foi incorporado, acho que em 2005, no Código Civil, né, naquela reforma que criou, que incluiu as organizações religiosas e os partidos políticos no rol do artigo 44. Ele é mais ou menos a reprodução do artigo 3º da Lei das OCIPs, que é aquele que a gente conversou ontem, né, que é a legislação do incentivo e da remuneração de dirigentes faz diferença, mas ele inclui a finalidade religiosa, que na Lei das OCIPs não está colocada, né? E ele não exclui aquele tema que o Rodrigo trouxe, que são as organizações de saúde e educação, que não sejam inteiramente gratuitas, né? Então, eu acho interessante porque, quando a legislação tributária remeteu ao artigo 3º da Lei das OCIPs, né, aquela condicionante, poderia ter remetido também ao parágrafo único do artigo 62 do Código Civil, que trata das fundações, né, que não teria cometido o erro de excluir as entidades não gratuitas 100% de saúde e educação. Pode falar. Esse rol de finalidades, ele está expresso na lei ou é construção do... Ele está expresso no Código Civil. Ele foi incluído nessa reforma que eu mencionei em 2005. E o conceito do contrato de sociedade, né? Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente, né, entre si, se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, aqui, ele traz o conceito de sociedade que a obrigação dos sócios é o exercício de atividades econômicas para partilha entre si dos resultados. Então, a partilha entre si dos resultados seria o lucro, né? E a atividade econômica como sendo o objeto de atuação das sociedades com finalidade lucrativa, das comerciais e de serviço. Certo? Então, enfim, legislação civil não tem nenhum tipo de restrição, se você pegar o Código Civil do começo ao fim, as leis que cuidam das sociedades, né, das cooperativas e tal. A cooperativa, pelo Código Civil, é entendida como uma sociedade simples, né? A Lei 13.019 equipara as cooperativas a organizações da sociedade civil, para fins de poder celebrar parceria com órgãos públicos. É interessante a gente perceber isso, né? Essas normas, elas se sobrepõem, né? Então, elas formam essa rede, essa teia para a gente interpretar a norma dentro das suas, do propósito de cada norma. Então, o Código Civil, sem dúvida, ele é uma norma geral que vai trazer esses institutos e essas questões basilares, inclusive sobre a qual a legislação tributária, enfim, impacta, né? Então, os chamados fatos geradores, né? Então, se eu tenho um contrato de serviço, pode incidir no imposto sobre o serviço, né? Mas antes eu tenho que verificar se aquele contrato é de serviço de fato ou não, né? Então, quando a Lei 13.019 traz o conceito de organização da sociedade civil, ela está trazendo um conceito para a finalidade dessa atuação, enfim, desse relacionamento com o Estado, né, para a finalidade de celebração de parcerias e outras normas de incentivo fiscal, eventualmente, que sejam decorrentes ali. Mas, evidentemente, que ela não muda o conceito do Código Civil, né? Então, quando ela reconhece as cooperativas como organizações da sociedade civil para fins daquela lei, está olhando para o universo das parcerias que ela estabelece, e não invalidando o dispositivo do Código Civil que trata
as sociedades cooperativas como sociedades simples, certo? E que tem uma lei própria também que regula as cooperativas. E aí, enfim, então, apesar de toda essa construção do direito privado, quando a gente olha para os órgãos arrecadadores, né? E por que esse olhar dos órgãos arrecadadores? Porque é aquilo que a gente estava conversando ontem. Temos as construções doutrinárias, a gente tem nos tribunais superiores algum histórico consolidado de jurisprudência, em especial com relação às imunidades, né? Então, quando se trata da atividade econômica por organizações da sociedade civil que são imunes, né, reconhecidas assim, no 150, 6C, que vai tratar da imunidade sobre patrimônio, renda e serviço das organizações da sociedade civil, os tribunais superiores entendem que essa imunidade, né, por ser uma limitação constitucional ao poder tributário, ela pode ser alargada e, inclusive, abranger atividades que não sejam especificamente somente as atividades ligadas ao desenvolvimento da missão da organização, né? Então, a questão do IPTU, por exemplo, já é consolidado no STF que os imóveis próprios da organização, mesmo que eles sejam alugados, né? Então, a organização tem uma casa, um prédio, um estacionamento que não está servindo para a finalidade específica do desenvolvimento da sua missão ali, né? Então, não é o escritório, a sede, a sala de aula, né, o hospital, mas ele está alugado para um terceiro e aquele recurso é revertido para a finalidade, então se entende que sim, está cumprindo o propósito para as imunes, né? Já com relação às isentas, isso não é assim, não tem esse alargamento do entendimento, né? Mas aqui eu trago uma decisão da COSIT, né, da Receita Federal, do órgão consultivo, que tem dado muita discussão no campo, em especial, dos negócios de impacto, né, do chamado setor 2,5. Não sei se algum de vocês já ouviu essa expressão. Quando eu era mais jovenzinha, se falava muito em setor 2,5. Né? Não falava se tanto em negócio de impacto e tal, mas que é o setor econômico, né, então as empresas, mas que tem um propósito social, né, então seriam aí os negócios de impacto, o sistema B, enfim, né, as empresas que têm essa finalidade, aí, esse compromisso com essa agenda ESG, com esses parâmetros todos, né? E muitos negócios de impacto, eles são constituídos como empresas que têm regras próprias aqui, às vezes, de reinvestimento de parte do recurso em ações sociais, ou de ter critérios internos de limitação até de distribuição de lucro entre os sócios, de reinvestimento aos investidores, compromisso de doação ou destinação de parte do lucro para atividades sociais próprias ou de terceiros. Então, tem toda uma modelagem ampla e possível para os chamados negócios de impacto, né? E os negócios de impacto, também pelos conceitos aí relacionados aos negócios sociais, eles podem ser formatados como empresas com fins lucrativos que têm essas normas internas de direcionamento econômico para ações de finalidade social e ambiental, como também podem ser formatados como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Então, muitos negócios de impacto são, na personalidade jurídica, associações ou fundações, né, que desenvolvem ali, prestam seus serviços, vendem seus produtos dessa maneira, né? E aqui, numa consulta que foi feita, a COSIT estabeleceu o seguinte: solução da consulta respondendo ao consulente que a participação societária de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos
em pessoa jurídica empresária, olá. O pessoal do online falou que não estava te ouvindo bem, aí eu vi esse microfone está muito baixo. Tá. Mas está bem próximo. Querem testar alguma coisa aqui? Vamos ver. Gente, alguém consegue falar aí se está conseguindo ouvir ela bem? Porque no chat estava falando que não. Eu vou trocar o microfone. Está ouvindo bem? Tá tudo bem com o som. Muito bem. O som tá ótimo. Tá, então no chat quem estava falando, né, tá tudo certo. Ou, por favor, coloca um fone de ouvido, para não parar a aula de novo, tá bom? Gente, só pediu para a pessoa que estava com o microfone aberto. Era só isso. Não, A pessoa já fechou o microfone. Não, eu acho que não era uma questão de microfone, é que quando a professora vai lá para o lado da tela e fala mais baixo, o som chega bem ruim no computador. Às vezes embola quando ela fala baixo. Se ela fala alto e numa cadência, ok. Quando ela fala mais baixo, dá uma embolada, principalmente se ela vira para frente dos alunos. Isso aqui, o microfone, gente, ele é sem fio. Então, a questão de estar distante ou próximo do notebook não pode influenciar. Entendeu? Por isso que eu testei aqui tudo direitinho. Desculpa atrapalhar aí, mas era só para confirmar. Não, imagina, é que quando você ou a professora estão perto do computador, o som fica legal. Quando ela vai lá para a tela, perto daquele quadro branco, aí fica ruim. Alô, alô, vou tentar falar em alto e bom som. Aí, ó, tá vendo? Tá longe o som dela. Só que quando vocês falam aí em cima do notebook, aí fica bom. É melhor, então eu fico por aqui. Tá, ela vai ficar por aqui, então, perto do notebook. Obrigado. Desculpa atrapalhar. Imagina. Então, decidiu que uma organização da sociedade civil imune, quando tem uma participação societária em organizações da sociedade civil, em sociedade empresária, perde a fruição da isenção tributária, por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento do seu objetivo social. Então, essa é uma discussão que está muito colocada na agenda dos negócios de impacto, porque ela cria uma instabilidade tributária em cima de um terreno que sempre houve uma estabilidade, né? Então, a gente sabe que muitas associações e fundações são sócias de empresas, né? Seja por elas terem constituído mesmo, então, conheço vários contratos sociais de empresas que têm como sócio associações, né? Que, às vezes, criaram sociedades comerciais para o desenvolvimento de suas atividades, seja para facilitar, eventualmente, a venda de produtos que ela mesma produz ou que são licenciados da sua marca, das suas ações, ou também porque foram criados negócios e elas receberam mesmo em doação cotas daquele negócio e figuram como sócia, né? Então, isso é uma figura totalmente existente, relativamente antiga, né? E é forma, inclusive, de geração de renda, de reversão da renda para muitas organizações da sociedade civil, né? E no campo dos negócios de impacto, é uma das formas estruturantes, inclusive, de se criar negócios de impacto, né? Então, você tem lá uma organização da sociedade civil sócia de um negócio de impacto e se estabelece ali que o percentual do lucro X vai ser destinado para essa sócia, que é uma entidade, uma organização da sociedade civil, né? Essa solução de consulta da COSIT estabeleceu que, quando a entidade é isenta ou imune, ela perderia esse direito dessa isenção. Não conheço, enfim, muito se falou sobre ajuizar uma ação contra esse entendimento. Tem sempre o risco, enfim, de não conseguir, né? De ter que ser muito bem preparado e enfim, conversado, né? Para não sair um tiro pela culatra também.
e o que existe hoje dentro da Impacto, que é a Estratégia Nacional dos Negócios de Impacto, que é ligada ao Ministério da Fazenda, é um grupo, enfim, com representação da sociedade civil e do segmento, é de fazer, enfim, conversas e levar pareceres técnicos que já estão sendo feitos com a COSIT para tentar mudar esse entendimento. Paula. Vou fazer uma pergunta. Oi, Rodrigo? Estou. Vamos então, lá. Dentro também, teve em 2023, teve também a solução de consulta 12 de 2023, que ela pega, na mesma temática da 121, né, de 2021, e também tinha outra antiga, que é 224. Então, de certo modo, ela ratifica e até vai piorando essa interpretação da 121. E quando a gente lê ela por inteiro, a gente que vem estudando essa matéria, a gente vê que os fundamentos, os argumentos, os fundamentos, eles são muito inadequados, né? Então, bem distorcidos, mal interpretados, né? Então, eu acho que vale a pena mesmo a gente tentar um diálogo para mostrar isso, né? Porque é uma coisa que causa muito impacto aí para as entidades do terceiro setor, né? E, inclusive, essas interpretações que podem levar a outras interpretações, meio que misturando as coisas, né? Então, é complicado. Uhum. E a Receita Federal gosta muito de falar, quando ela responde nas sessões de consulta e tal, da questão de que não haja de que o tipo de atividade econômica que as organizações desenvolvem, se imunes ou isentas, não tenham uma proporção tal a gerar um desequilíbrio concorrencial concorrência desleal, isso. Concorrência desleal com outros negócios que sejam tributáveis, né? Então, é interessante porque a Receita Federal, enfim, né, dentro dessa ideia da inadequação dos argumentos, enfim, ela não tem competência normativa de analisar a questão concorrencial, né? E lançar mão, por exemplo, de um argumento como que a participação societária por si afasta a imunidade, né, vai na contramão, enfim, do que as normas todas estão colocadas, né? E de igual forma, lançar a mão de que isso poderia gerar uma concorrência desleal com o setor produtivo. Bom, então, qual que é o pressuposto? Então, é por isso que eu iniciei a discussão falando um pouco dessa questão de finalidade e atividade, né? E de desvio de finalidade. Então, o direito, o Código Civil, a legislação civil, ela tem um conceito também para o que é desvio de finalidade. Então, acho que a gente poderia até falar em algum tipo de concorrência desleal ou até mesmo de desvio de finalidade da atuação da organização da sociedade civil, na medida em que ela deixe de ter como propósito a sua missão, a sua finalidade de relevância e interesse público, e passe a ter como propósito ser uma player no mercado, vendendo produto e prestando serviço, sem compromisso com esse reinvestimento ou com a sua missão, né? Por isso que quando a gente estuda gestão de organizações da sociedade civil, eu não tenho dúvida que esse é um dos principais temas, inclusive quando se fala de política pública também, a questão dos indicadores, né? Enfim, como que eu meço que eu estou chegando na minha missão, né? Então, qual o propósito da minha instituição, né? Então, melhorar, reduzir a mortalidade infantil, ótimo. O que eu estou fazendo para isso? Como que a gente está trabalhando? Quais são esses pressupostos, né, de atuação? Então, claro, não necessariamente a atuação da organização vai conseguir reduzir o indicador, mas se ela tem bases para demonstrar que o tipo de atuação que ela faz vai na diretriz da política, ajuda a formar as bases para que aquilo seja alcançado, ela estaria atuando dentro da sua esfera de finalidade, sem desvio de finalidade.
certo? Tem uma questão para falar. É da natureza da Receita Federal não andar em paralelo ao encontro dos entendimentos dos tribunais superiores, enfim, né? Porque eu pensando assim do ponto de vista prático, né? Essa solução de consulta, ela vincula qualquer parecer da Receita Federal nesse ponto. Então, o entendimento da Receita Federal com relação a associações que a mera participação societária por si já acaba com uma eventual imunidade de isenção, isso vai transformar em execução fiscal em pouco tempo, acredito eu. Acho que aí vai criar um problema gigantesco, assim, cascata para várias associações. E eu imagino que já ter gente entrando com ações de mandato de segurança, acredito eu, né, contra essa solução de consulta, porque assim, foi até discutido ontem, tudo bem, do ponto de vista jurídico, não é uma lei e tudo mais, mas ela muda uma situação fática. Né? Uhum. Ela tem um certo poder. Deve ser seguida por quem fez a consulta, né? Então, é isso que a gente está pensando. Quem fez a consulta, enfim, não fica vinculado, né? Então, deveria, eventualmente, se opor, né, e questionar judicialmente esse entendimento. Tenho notícia de que isso não aconteceu, né? E pelas articulações que eu acompanho, a gente não tem, enfim, um consenso no sentido de ingressar com uma ação judicial em tese, contra esse entendimento, e está sendo feita essa conversa para tentar reverter o entendimento, enfim, né, da Receita. Não tenho notícia também de execuções fiscais com base nisso, né? Então, de fato, assim, como a gente volta, é a tal da espada de Damocles que vão pendurando sobre as organizações, né? Então, por que me chama muito a atenção? Esses entendimentos, eles passaram a acontecer, eu diria, sei lá, nos últimos 10 anos, né? Tanto de remuneração de dirigentes, quanto dessa coisa de trazer todo momento a questão da concorrência desleal, de tentar limitar o tipo de atividade econômica que a organização desenvolve, porque a depender do porte ou do tamanho pode implicar num desvio, mas sem trazer elementos mais concretos, né, de quais seriam os requisitos para que esse desvio operasse. Quando você vai para a lei civil, enfim, né, a gente tem lá o conceito de desvio de finalidade. Então, é muito sobre essa insegurança que vem sendo criada, né, notadamente pelos órgãos consultivos aí dos órgãos arrecadadores, né? E acho, sim, que os tribunais superiores, enfim, têm um entendimento que é muito mais alargado que esse e talvez, enfim, realmente recorrer a eles para levar essa discussão, né? Alguém fez alguma pergunta? Aqui o Rodrigo colocou, né, essa outra solução, né, Rodrigo? Opa, peraí que eu mexi aqui. Então, lembrando, né, falando sobre isso, né, que na norma tributária a gente tem ali a ideia da imunidade, né, que esse é um slide que a Laís trouxe aí na primeira aula, né, que é o anticorpo, né, que não permite que o vírus do tributo incida sobre as organizações, né, então ele dá essa proteção aí mais ampla, permanente, né, e a isenção seria a vacina, né? Então ela é temporária, ela depende de lei específica, do órgão do ente, né, que institui o tributo. Então, ela é considerada esse favor legal pelo ente arrecadador e que a interpretação é sempre mais restritiva, ao passo que a interpretação da imunidade é sempre mais ampliativa, né?
Esse aqui é um quadro que eu, enfim, já há muitos anos uso em aula, que é um pouco para tentar organizar essa ideia de como, enfim, a tributação das organizações da sociedade civil acaba sendo tratada pela legislação, pelas normas, né? E a correlação um pouco disso com as atividades que elas desenvolvem e a documentação, né, que a organização tem. Então, enfim, toda pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, né, ela vai ser o quê aqui? Tem um estatuto de uma associação ou uma fundação, né? Sendo sem fins lucrativos, pela lei do imposto de renda ali, ela vai ser isenta do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, né? Quando ela desenvolve atividade de interesse público, de relevância pública, ela pode ter a qualificação como OCIP, né? Ela é considerada uma organização da sociedade civil para os fins da lei de 2019, e a isenção ou a tributação vai depender muito das atividades que ela realiza, do local que ela está, da norma tributária do município, do estado, assim por diante, né? Então, aqui é onde a gente tem um território de maior, enfim, customização, né? Onde vai depender muito mesmo das normas locais e das atividades da organização. Já aquelas que atuam na área de saúde, assistência social e educação, né? Que podem, ali pelo artigo 150 da Constituição, são imunes a impostos sobre renda, patrimônio e serviço, havendo reconhecimento dessa imunidade, elas têm essa garantia, né, constitucional aí da não tributação dessas atividades, e que, inclusive, a interpretação dos tribunais superiores do Supremo é de ampliar em determinados casos, né? Então, do ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa, Morte e Doação, o IPTU, como a gente conversou, né? Mesmo que não sejam sobre os bens e os imóveis que estão ali na atividade, e assim por diante, né? E aquelas que são beneficentes de assistência social, elas vão ter dentro da documentação os SEBAS, né? Uma certificação como entidade beneficente de assistência social, e aí o que dá direito à imunidade às contribuições sociais, né? Então, é meio que um degrau aqui. Claro, nem todas querem chegar a ter os SEBAS, precisam ter os SEBAS ou desenvolvem atividades específicas para isso. Mas as que desenvolvem, é esse o caminho, né? Então, são entidades, pessoas jurídicas, direito privado, sem fins lucrativos, de interesse em relevância pública, e que, se for na área de meio ambiente, cultura, normalmente elas vão parar por aqui, né? Voluntariado e tal. Quando entra para o conceito aí de assistência social, saúde e educação, elas podem fazer essa opção entre buscar até os SEBAS ou viver só no âmbito ali da imunidade do 160, né? Falando do ITCMD, né? Então, o ITCMD é esse imposto de transmissão de doações, né? Causa mortes e doações em São Paulo, né? É o mesmo tributo. E no estado de São Paulo, então, ele, por ser um imposto estadual, ele vai ser cobrado ali especificamente de acordo com a legislação estadual, né? Então, no estado de São Paulo, a gente tem um procedimento aqui que reconhece a imunidade, né? Então, organizações que sejam imunes apresentam um desses documentos, o SEBAS, o certificado como OCIP, né? Então, enfim, é uma inadequação, digamos assim, da legislação, mas no estado de São Paulo, uma organização qualificada como OCIP é reconhecida como imune ao ITCMD, né? Que tenham a utilidade pública estadual, né? Ou que tenham também esse certificado, que é o CRCE, que é do cadastro da Corregedoria do Estado de São Paulo, que
todas as entidades que fazem parceria no Estado de São Paulo têm que ter, tal, também, e traz esse reconhecimento. Então, a organização apresenta esses documentos, junto com balanço, outros documentos, e tramita um processo ali e consegue a imunidade no Estado. Né? Acho que alguém queria fazer algum comentário, não? Eles não são concomitantes, né, esses certificados. Não, são independentes. Até porque acho que se você tem certificado... O CELA você não tem o CIP, são compatíveis entre si. Os outros podem ser, né? Mas não obrigatoriamente. E aí, no Estado de São Paulo, a gente tem também acho que está aqui, um decreto que trata da isenção, né? Tá aqui. Então, no Estado de São Paulo, isso foi lá em 2002. Então, logo que saiu, né, essa legislação de TCMD aqui no Estado, houve uma conversa das organizações da sociedade civil, inclusive a própria BONG liberou muito disso. Eu lembro que eu estava começando a trabalhar na área, eu participei de algumas discussões, e eles fizeram uma proposta justamente de conseguir essas isenções. Então, se estabeleceu que as organizações culturais, do meio ambiente e da cultura, meio ambiente e qual outra? Direitos Humanos, né? Secretaria de Justiça e Direitos Humanos poderiam fazer um procedimento tramitando junto a uma dessas 3 secretarias, demonstrando que elas desenvolvem no Estado de São Paulo ações de meio ambiente, direitos humanos ou de cultura, e a partir daí elas recebem um certificado de reconhecimento de entidade promotora dos direitos humanos, ambientalista ou promotora da cultura, e com esse certificado elas vão à Secretaria da Fazenda, apresentam balanços também, né, se tiver lá de acordo com as normas contábeis, o artigo 14 do CTN, é deferida a isenção. Antes, esse procedimento era anual, né? A organização precisava ficar entrando todo ano. Agora teve uma portaria e foi prorrogada, ele está durando 5 anos, né? O procedimento de isenção aqui. Então, melhorou, está mais tranquilo, né? Mas sobre o TCMD, o que é importante também a gente saber, né? Que o imposto de doação, ele é devido, se aplica, né? Ele é devido no estado em que o doador está domiciliado, né? Então, a legislação aplicável é do domicílio do doador. Então, se o seu doador está no Rio de Janeiro, é a legislação do Rio de Janeiro, uma empresa do Rio de Janeiro, uma pessoa física do Rio de Janeiro. Mas quem tem que pagar é o donatário, né? O sujeito passivo é o donatário. Então, que é o contribuinte, né? Aí tem uma alíquota máxima definida ali pelo Senado, né, uma resolução, que é de 8%. Então, pela lei, é 8% máximo, mas isso pode variar, cada estado tem autonomia até esses 8% de fazer essa cobrança. E as doações que são provenientes do exterior, desde uma decisão ali de 2022 do STF, que é esse tema 825, o STF reconheceu que doações que venham do exterior, elas têm que ser regulamentadas por lei complementar. Então, na ausência de uma lei complementar, desde a decisão até agora, que não houve essa lei complementar ainda, não são tributadas doações que venham do exterior. Tá? A gente teve até a oportunidade de conseguir umas decisões favoráveis aqui, que houve a tentativa do Estado de São Paulo de tributar algumas doações, mesmo depois da decisão do Supremo, e o Judiciário afastou, não pode e tal, e mandou a doação prosseguir, né, da autorização sem a incidência de imposto de doação.
Então, isso é um ponto importante, e nessa questão das alíquotas máximas e de como está colocado. No Rio de Janeiro, em 2015, então, outra coisa importante é muito comum que nos estados também exista uma faixa de isenção, né? Inclusive porque essa doação, ela atinge doação entre pessoas físicas também, familiares, né? Então, cada estado vai ter uma faixa, e tem muitos estados que não têm faixa de isenção nenhuma, né? Então, em São Paulo, é 2.500 o FESPES, né? Que até ano passado era R$85 mil, do mesmo CPF CNPJ para o mesmo CPF CNPJ no exercício, né? Então, no Rio de Janeiro, tem essa faixa de isenção de 48.700, mas que é interessante também, porque a legislação do Rio teve uma alteração aqui em 2015, a mesma que fixou a faixa de isenção, que foi, inclusive, resultado também de um advocacy, de um trabalho das ONGs lá no Rio, para isentar todas as doações para organizações da sociedade civil no Rio de Janeiro, né? Então, se você tem um doador que esteja no estado do Rio de Janeiro, as doações que ele realiza são isentas de imposto de doação, né? Porque a norma é a norma do domicílio dele. E tem apenas um auto, né, um documento autodeclaratório no recibo que a organização declara que vai aplicar nas suas finalidades, que cumpre os requisitos do artigo 14 do CPM, e assim por diante, né? Então, esse é um ponto interessante, é um bom exemplo aí, né, para a gente fazer esse advocacy para os outros estados, né? E na reforma tributária passou, né, enfim, foi muito comemorado aí pelas organizações e tal. É um movimento grande de várias entidades, do reconhecimento de uma imunidade das doações realizadas para organizações da sociedade civil, né? Então, inserção aí, né, de um inciso específico de que não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Então, temos que ficar de olho nessa lei complementar que virá, né? Então, tem todo um grupo que está acompanhando, até a comissão aí, de direito do processo da OAB também está acompanhando, e, sem dúvida, é um tema aí que vai merecer bastante atenção, né? A reforma tributária como um todo, na verdade, e o tratamento e a manutenção, enfim, né? O alcance dessas isenções e imunidades que tem. E muitos adins para a lei complementar futura. Muitos! Já temos uma aí, né, para a lei 187. Mas... eu acho que o Estado exagera mesmo, né, na limitação de uma prerrogativa, né, uma garantia que a Constituição Federal trouxe, né? Mas também é inegável que a Constituição Federal trouxe uma escala, né, que é aquilo que está nesse quadro aqui, né, que eu coloco. Então, a Constituição, ela traz aqui, né, o 150 é assistência, saúde e educação, está escrito lá, né? O 195, parágrafo 7, são entidades beneficentes de assistência. Então, ela traz um elemento que diferencia a imunidade a impostos da imunidade a contribuições sociais, né? Então, eu acho que é razoável que a lei complementar, de alguma forma, regule esse diferencial de ser beneficente ou não ser beneficente. Mas daí a criar todo um procedimento com, enfim, uma especificação
enorme de critérios, prazos e tal, foge um pouco até do escopo de uma norma complementar, né? Então, eu estou curiosa aí para ver, enfim, como vão ser as próximas decisões para essa questão da ação direta de constitucionalidade que existe com relação ao tema da nova lei do SEBA, né? Já não é mais tão nova, né? Já de 2021. Eu brinco, né, que eu tive 3 filhas em 3 anos. Eu fui ter filho tarde já, e aí eu tive gêmeas no fim de 2019. Aí, quando eu voltei, comecei a trabalhar, né, da licença, veio a pandemia. Né? Então, eu trabalhei 3 dias no escritório, e veio a pandemia, fechou tudo e tal. E aí, enfim, uma loucura ficar em casa com 2 crianças, né, bebezinhas. E aí, depois, quando eu estava voltando, fiquei grávida de novo. Então, eu emendei uma licença maternidade numa pandemia e outra licença maternidade, né? E, então, essa coisa de lei nova, antiga, 2, 3 anos, para mim, ainda está num outro, né, universo. Assim, porque aconteceu tanta coisa. E minha mãe fala, nossa, você quebrou todos os recordes, teve 3 filhos em 3 anos. Né? Mas é isso. Saindo dessa lei complementar do TCMD, por exemplo, a lei do Estado do Rio de Janeiro passa já a ser revogada tacitamente. Acho que sim. Acho não, com certeza, né? Sim. Até antes de sair, na verdade, né? Porque tem um pouco esse... porque a lei vai tratar de isenção, né? E quando uma emenda constitucional altera a Constituição para reconhecer uma imunidade, eu acho que já perde a validade as isenções que são colocadas, e aí fica um pouco naquela mesma discussão do ITCMD para as doações estrangeiras. Né? Então, assim, na ausência de uma lei complementar, é o que? Um mandado de injunção para que seja legislado nessa matéria, ou a favor do contribuinte na omissão aí do legislativo em trazer a norma, né? Então, acho que ficamos nessa situação. E aqui, falando um pouco do ISS, né? Então, o ISS está no rol dos tributos alcançados pela imunidade do 150, né? E, mesmo assim, né, os municípios, os órgãos arrecadadores acabam criando procedimentos para validar, no seu âmbito de atuação, de arrecadação, a imunidade de determinadas organizações. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no município de São Paulo, o processo, né, para entrar com o processo de reconhecimento da imunidade, que é um processo anual, que depois do primeiro conseguido, ele fica autodeclaratório, ele acontece na Secretaria de Finanças do município. Né? E a isenção também depende de norma municipal, e a alíquota varia de acordo com a atividade exercida. Né? Em São Paulo tem algumas isenções para algumas atividades culturais específicas, já houve muito para clube, atividade esportiva, mas acabou sendo revogado. Né? E aí a gente tem, enfim, né, o próprio Supremo Tribunal Federal também traz um entendimento aí, né, de que tem o entendimento de ampliar, né, e reconhecer qualquer atividade, qualquer tipo de serviço prestado pelas organizações como isento, né, imune ao ISS, mas também entendimento de que a imunidade estampada no artigo 156C não é ampla e restrita, compreendendo pela própria dicção da lei maior que somente o patrimônio, as rendas e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Né? Então, aqui, de novo, aquela discussão da finalidade essencial e da atividade. Né? Então, isso está sempre o tempo todo junto. O cumprimento de obrigações acessórias representa um instrumento indispensável. Né? Então, isso é muito importante também. Quando a gente fala
da tributação, né? Então, a organização ela pode até ser imune ou isenta do pagamento do tributo, que é a obrigação principal, mas isso não a isenta do cumprimento da obrigação acessória, que é a emissão da nota, né? Seja de serviço, seja de circulação de mercadoria também do ICMS, né? E aí, por quê? Até para fins de controle, né, desses valores, e o segundo, para as outras obrigações que são decorrentes da nota, né? Então, por exemplo, se você for pensar, a nota é um direito também do consumidor, né? Então, enfim, a pessoa que compra um serviço é na nota que vai ter toda a circulação de mercadoria, autorização para circulação, o Código de Defesa do Consumidor se aplica também baseado nessas informações. Então, continua, né, necessária o cumprimento das obrigações acessórias, né? A escrituração dos livros fiscais, de ISS e emissão das notas fiscais pelos serviços prestados, isso constitui instrumentos idôneos e necessários para que a administração tributária municipal possa aferir se os serviços concretamente prestados pelo SENAC estão ou não cobertos pela norma imunizante. Nesse diapasão é de se ver que as obrigações acessórias revelam-se dotadas de finalidades próprias e autônomas, quando exigíveis das entidades imunes avaladas do 156C. Trata-se de dar cumprimento ao parágrafo 4º do mesmo artigo 150 da Carta Magna. Isso porque é pressuposto da aludida imunidade tributária que a materialidade econômica desonerada situe-se nos limites da finalidade essencial da entidade. Então, esse é um entendimento que ele acaba restringindo. Outros acabam alargando. E sempre vai discutir em torno dessa questão da finalidade essencial, se os serviços prestados estão diretamente relacionados ou não a esse cumprimento da atividade essencial da organização. Tá? No caso, algum exemplo, professora, de uma organização que preste um serviço e enfim, ela teria que cobrar por esse serviço para emitir para ter o ISS. Mas não perderia a finalidade da questão enfim, do serviço de saúde que seria cobrado, a exceção das SEBAs, né, que podem eventualmente cobrar. Mas perderia a essencialidade de ofertar o bem de forma gratuita, né, um serviço de forma gratuita de saúde. Mas a gratuidade ela não é obrigatória, né? Então, esse é o ponto. Por exemplo, vamos pensar que a Fundação São Paulo, a PUC, né? É uma instituição de educação que é imune, né? Ela é sem fins lucrativos, ela desenvolve atividades educacionais formais, independente dela ter o SEBAS ou não, porque ela é de educação, então ela é imune a impostos sobre renda, patrimônio e serviço. O aluno paga a mensalidade e tem a nota fiscal emitida sobre esse pagamento, mas é uma nota isenta, imune, na verdade, no município de São Paulo. Então, não tem a incidência de ISS. Se fosse, enfim, uma universidade privada com fins lucrativos, haveria a incidência, né? Então, no caso da PUC, por exemplo, ela é uma organização que tem os SEBAS, né, que ela respeita a legislação da educação, oferece bolsas, e é uma instituição que cobra caro, não cobra barato, né, dos alunos pagantes, né? E isso não desvirtua a sua finalidade essencial, e sobre esses serviços, enfim, que ela presta, seja na condição do próprio serviço educacional, ou até mesmo, eventualmente, algum outro serviço, que pode ser uma pesquisa, eventualmente, que a Fundação São Paulo seja contratada por algum órgão público para fazer, também seria abrangido por essa imunidade. Tá? E aqui é interessante também, né, então São Paulo tem esse reconhecimento administrativo da imunidade do procedimento específico,
E tem isenções específicas também. E aqui eu trago o exemplo dessa lei de 2015, né, 16.127, que puxa um gancho para um outro problema que a gente vai falar agora um pouquinho, né? É um problema, mas enfim, é também um ponto de reflexão para a gente ter e trazer nos pareceres, nas peças e nos contratos que a gente analisa, né? Inclusive para também temas que podem ser judicializados, mas esse aqui me chama a atenção também por isso. Concede isenção de ISS aos serviços prestados por organizações sociais, as OS, né? Por meio dos contratos de gestão com o poder público. Então, legal, é um serviço, se é um serviço, né? Tem a isenção do ISS, muito bem. Agora, organizações sociais são as OS, né? São Paulo tem uma lei específica de OS e a lei federal das OS, na qual a legislação de São Paulo bebeu muito na fonte, foi julgado já pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos a natureza jurídica do contrato de gestão, né? E o contrato de gestão, segundo o entendimento do STF, é uma modalidade de convênio e não uma modalidade de contrato. A natureza jurídica que se estabelece por meio de contrato de gestão é de parceria. E a organização social, ela é administradora de um recurso público que lhe é repassado e, ao prestar contas desse recurso, se inclusive sobra um recurso, ela tem que devolver ao Estado. Certo? Isso é prestação de serviços? Seria um fato gerador do ISS? Né? Então, a norma tributária ela veio resolver o problema, que era o seguinte: os fiscais estavam autuando as OS pelo não recolhimento de ISS dos valores dos contratos. Então, o Einstein, a SPDM, a Fundação da Faculdade Paulista de Medicina, tinham contratos de gestão com a municipalidade, gerenciando as Santas Marcelinas, enfim, gerenciando equipamentos públicos, né, postos de saúde, hospitais e tal. E aí vinha o fiscal do ISS e multava a organização por não estar recolhendo ISS sobre aquele valor todo daquele contrato de gestão, né? Quando, na verdade, a natureza daquele instrumento, pelas regras próprias que ele tem, aquilo não é um serviço. Porque o que é o valor do ISS? É uma remuneração, certo? Então, o contrato de prestação de serviço, você entrega serviço, recebe uma remuneração que passa a integrar o patrimônio, a receita, o ativo do prestador de serviço, né? Então, quando uma organização da sociedade civil presta um serviço, aquele dinheiro entra para ela e ela não tem que prestar contas para o contratante, porque a prestação de contas, enfim, né, a obrigação com o contratante se encerra na entrega do serviço, né? A prestação de contas ela é um elemento que só existe quando você administra um recurso que é alheio, que não é seu, né? Não é assim com o síndico, com o tutor, curador, né? O administrador, o inventariante, né? De novo, o Instituto de Direito Civil, que tem um significado, né? E a gente conhece muitas autuações, não mais por conta das OS, porque essa em 2015, a norma municipal trouxe segurança jurídica, mas as outras que são menores e não têm, enfim, um marco tão bem delimitado para essas atividades, que faziam os famosos convênios e hoje fazem os termos de fomento, os termos de colaboração, as pequenas instituições da assistência, da educação, mesmo de outras áreas, moradia e até na saúde, quando não são OS, continuam, em alguns casos, recebendo autuações
dos fiscais do ISS no município por não recolhimento de ISS em parcerias. Tá? Então, esse é um tema que está pendente. Esse eu conheço algumas ações judiciais, né? Os tribunais têm acolhido, porque realmente, enfim, é um entendimento claro ali do STF sobre a natureza jurídica das parcerias, né? E a gente tem até, inclusive, questões tributárias, contábeis, que têm um impacto importante nisso, né? Porque quando você contabiliza uma receita de serviço, isso é uma receita da instituição. Então, isso entra no ativo da instituição. Quando você contabiliza um recurso que você recebeu de um dinheiro público, isso é uma obrigação, isso entra no passivo da organização. Esse dinheiro não é dela. Ele está com ela, ele vai gastar, e na medida que ele vai gastando, vai sendo dado baixa no passivo, e se existe sobra, inclusive pelo contrato, a obrigação é devolver. Né? Então, esse é um tema, enfim, que nos leva a essa reflexão também sobre os tipos de contratos que as organizações da sociedade civil fazem, recebendo recursos, né? E o impacto tributário que eles vão ter. Então, esse é um ponto importante para a gente planejar e até tomar cuidado com as obrigações que a gente assume no contrato, para não assumir, junto com isso, uma carga tributária que muitas vezes não se está esperando. A inclusão dessa questão nos planos de trabalho seria um reforço para essa ideia? Incluir nos planos de trabalho essa isenção, essa impunidade. O plano de trabalho, assim, no caso, por exemplo, de quem é o S, sem dúvida, acho que assim, não haverá tributação, tal, né? Falando das menores, no caso, né? O fiscal do ISS não quer nem ver o plano de trabalho. Essa é a grande verdade, entende? Porque a municipalidade de São Paulo, no caso, vai referendar esse plano de trabalho. Eu não coloquei lá o INSS, eu incluí a minha comunidade lá. E aí eu acredito que isso daria força para essa tese, inicialmente, né? Eu acho que sempre ajuda. Acho que o plano de trabalho, enfim, até por ele normalmente ser anexo, né, normalmente não, ele sempre é um anexo importante dos instrumentos de parceria, tudo que está escrito nele é uma forma de, enfim, negociação com a administração pública sobre temas que podem ser omissos e tal, né? A gente tem decretos, inclusive o decreto federal que regulamenta a lei 2019, 8726, ele diz que os recursos transferidos por meio das parcerias não constituem fato gerador para ISS, está escrito lá. Então, é um ponto que a gente alega, inclusive, nas defesas, porque isso foi uma sugestão que veio da sociedade civil no processo de consulta pública, falando, olha, os municípios têm cobrado, tal, e realmente se entende que é indevida essa cobrança, né? Agora, muitas vezes o fiscal, ele equipara o contrato, né, o termo de colaboração ou o termo de fomento como se fosse, ele pega o plano de trabalho e fala, isso é serviço, entende? Então, como ele vê lá etapas, cronogramas, contratação de pessoas, e ele entende que, enfim, aquilo constitui um tipo de serviço e teria que ser tributado pelo ISS, né? Mas é um tema que, enfim, tem precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecendo a não incidência, né? E um cuidado também é esse, porque não raro você recebe o contrato de parceria vindo de uma municipalidade ou de um órgão público que diz assim, esta parceria tem por objeto a prestação de serviços pela organização, né? Não. A formalização de um vínculo de cooperação entre as partes para desenvolvimento do plano de trabalho anexo, né? O compromisso da municipalidade em disponibilizar dado, pessoal, informação, espaço, não é uma relação eu te entrego, e justamente a prestação de contas, então é um pouco esse quadro aqui, né, que eu queria conversar, porque
é isso. Muitas vezes, um contrato, em especial aqueles inominados, né, atípicos, não é fácil você entender que relação jurídica está ali, né? E muitas vezes a gente percebe que tem mais de uma relação jurídica, né? Então, se esse contrato chega no judiciário, como que o judiciário vai entender, né? Então, tem contratos que misturam, são doações, mas, enfim, tem encargos tão altos que, será que multa em contrato de doação, multa de atraso em contrato de... Faz sentido? Como que é a forma de rescisão desse contrato, né? A doação, ela pode ser, o Código Civil usa uma expressão ali, né? Enfim, ela pode ser revogada, né? Revogada. Não há que se falar na elaboração de multa com base no valor, ela não é. Então, muitas vezes, o que vai diferenciar uma doação de uma prestação de um serviço? De uma parceria, né? Ou de um patrocínio, né? Então, o patrocínio, ele é um contrato típico tributado pelo ISS, né? Isso, a legislação São Paulo, por exemplo, está claro ali. E São Paulo é uma cidade da dimensão que é treinamento, patrocínio, né? Feira, essa coisa toda, os fiscais vão no evento e autuam, se não está sendo pago pelos patrocinadores, né? Não, mas é uma parceria. Então, acho que, enfim, a gente sistematizou aqui alguns elementos que nos levam a essa diferenciação. Então, alguns têm leis próprias, né? Doação tem lei própria no Código Civil, prestação de serviço. Parceria não tem lei própria, é um contrato atípico. Patrocínio não tem uma regulação específica no campo do direito civil, de lei, mas tem os conceitos, e a Lei Rouanet traz um conceito de patrocínio aplicada para a finalidade da interpretação da Lei Rouanet, que a gente pode aproximar, mas também, quando ela diferencia patrocínio de doação, ela não está fazendo isso no critério geral da norma civil, mas para o efeito de aplicação até do benefício fiscal que o doador vai ter, a depender do tipo de projeto, né? Se ele tem o compromisso de expor a marca ou não, né? A intenção das partes, né? Então, isso, quando se fala de contrato, formação da vontade, né, das partes, é um ponto importante. Então, na doação, objetivos opostos, um quer doar, o outro quer receber. Ninguém é obrigado a receber o donatário, não é obrigado a receber a doação, né? Na prestação de serviço. Opa, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Só fazer um comentário. Com relação à emissão de nota fiscal em contrato de parceria, a gente tem uma questão meio contábil, né? Porque na parceria, se sobrar recurso financeiro, ela deve ser devolvida ao poder público, né? O recurso. Então, ela ingressa contabilmente como gestão de recursos terceiros. Ao emitir nota fiscal, tecnicamente, contabilmente, teria que ingressar no patrimônio da fundação. Então, contabilmente é diferente. E tem o decreto de São Paulo, aqui no município de São Paulo, que é o decreto... Estou vendo aqui, é o decreto 57.575, que ele fala no artigo 57, parágrafo único, que não é cabível a exigência de emissão de nota fiscal de prestação de serviços, tendo a municipalidade como tomadora nas parcerias celebradas com organizações da sociedade civil. Então, mais uma anomalia, né, de uma situação que a lei de 2015 ali quis resolver, da não incidência, né, de ISS, da isenção de ISS sobre as parcerias, e aí dispensando também a obrigação acessória, né? Então, quase que confessando que não é mesmo um contrato de prestação de serviço, né?
Como que você vê isso? Assim, Não, eu acho que é adequado. A prestação de serviço tem uma natureza jurídica e parceria tem outra. Esse prestar conta de um serviço não faz sentido. Do recurso que você está utilizando, ter que devolver de recurso, são institutos muito, muito diferentes, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo. Então, além, né, de fixar essa isenção, dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Então, o decreto que depois veio tratar dessa norma. Professora, realmente acho que não faz sentido mesmo emissão de nota fiscal na parceria, porque além de você tratar, na verdade, você trata isso como uma subvenção e você pode, e se tiver devolução de recurso, o recurso já vai estar no passivo disponível para essa devolução. Não faz sentido, porque você só reconhece a receita a partir da execução. Como é que você vai reconhecer uma receita sob uma nota e vai ainda devolver recurso? Não faz sentido. Na verdade é isso. Ao invés de enfrentar a questão, eu acho, né, o município de São Paulo podia ter, eventualmente, criado, talvez até uma lei mesmo, como fez ao instituir a isenção, estabelecer que a natureza jurídica dos contratos de gestão é de parceria e que sobre eles não incide ISS, né? Não incidência, uma hipótese de não incidência, mas não uma hipótese de isenção, né? Aí ele cria uma hipótese de isenção sobre um fato gerador que não é o gerador daquele tributo, e aí depois tem que dispensar o cumprimento da obrigação acessória, porque, enfim, né, manejou mal ali os institutos que estão colocados. Isso a gente está falando do município de São Paulo, nos contratos das OS, que são os mais, enfim, de novo, que tem mais área acompanhando, que tem grandes instituições com bons advogados capazes de levar uma discussão dessa um pouco mais adiante, né? Essa solução traz segurança, porque não vai ser cobrado. Então, muitas vezes, em prol de uma segurança, se aceita uma norma que cria muita confusão também, né? Então, esse excesso de querer, via legislativa, regular determinadas coisas, né? Que, em tese, bastaria uma interpretação adequada, não precisaria ter lei para, né, dizer o óbvio, e aí vem uma lei que vai criar uma exceção ali de uma maneira, enfim, infeliz, né? Mas tenho notícia de que outras cidades têm esse tipo também de dispositivo, né? Então, é uma coisa importante da gente, quando lida com esse tipo de situação, entender, na verdade, né? Que apesar da norma tratar como isenção, não é uma isenção e é uma simples não incidência mesmo, né? E aí é isso que a gente está falando, né? Então, qual que é a diferença entre prestação de serviço e parceria, né? Então, o recurso, essa coisa da gestão patrimonial, da prestação de contas, se integra o patrimônio ou não, se é receita ou se é recurso que está sendo administrado, isso é muito importante, né? O impacto do contrato, né? Então, alguns autores, quando diferenciam, inclusive, doação de prestação de serviço, trazem esse elemento diferenciador, que a doação, ela nunca deve ter, porque ela é uma liberalidade, em benefício de terceiro, é empobrecimento do doador para o enriquecimento do donatário. Então, ela não tem, por natureza da sua finalidade, um benefício exclusivo para quem doa, né? Então, são elementos, enfim, não é sempre fácil, eu lido muito com esse tipo de contrato, mas a gente fica na dúvida. É um contrato que tem elementos de outros, mas a questão é, se houver uma tributação, que tributação é essa? É sobre serviço? É sobre patrocínio? A isenção que a organização tem ou a não isenção que ela tem alcançaria o valor total do contrato ou de uma parcela, já que pode ter situações que envolvem, de fato,
um percentual de doação e um outro de patrocínio, ou uma mera parceria em que uma parte, enfim, é um administrador daquele recurso e presta contas para aquele que o repassa, né? Então, muitos contratos na área também são firmados com esse viés de parceria que não envolve tributação nenhuma, né? Então, conheço várias fundações, institutos empresariais que são doadores, né? Enfim, são financiadores de projetos e fazem contratos de parceria, entendendo que a organização está no objetivo dela, ela vai implementar um determinado projeto. Ao fazer essa implementação desse projeto, ela presta contas das atividades, né? Se houver saldo, ela devolve, então isso não seria fato gerador de prestação de serviço, nem de patrocínio, porque não vai haver uma grande exposição de marca, mais uma mera referência ao financiamento que houve e tal, e sem a incidência de tributos, né? Muitas vezes esses contratos vêm e vão, as áreas técnicas começam a mexer muito no objeto, no plano de trabalho, e aí ele vai ficando com uma cara de patrocínio, ou com uma cara de prestação de serviço, e às vezes está escrito lá que é prestação de serviço, e fica difícil defender. Então, e aí é isso, doação e TCMD, que pode ser isento, né, pode depender do valor e tal, também pode não estar na alçada. No caso de patrocínio, também pode ter essa aplicação ou não. O que mais que a gente tinha colocado aqui? As responsabilidades, né? Então, a intenção das partes, objetivos opostos. Então, a parceria nessa decisão que eu mencionei do Supremo, acho que era 9637, né? A ação direta de profissionalidade que julgou a lei das OS, eles colocam muito nessa linha, né? Então, a parceria tem objetivos institucionais comuns, né? São organizações que têm a mesma missão, a mesma finalidade, que só vão concorrer em apoios para aquela missão se caracterizar, as responsabilidades, né? Então, se elas estão delimitadas de cada parte. Então, na prestação de serviço e no patrocínio, acaba sendo muito mais a entrega do produto e não essa corresponsabilidade, né? A doação também pode não ser uma doação condicional, né? Uma doação com encargo. Então, essa é muito fácil, não tem dúvida, né? Quando começa a ter muito encargo, regras para o descumprimento desse encargo, prazos de cumprimento, valores, equivalência dos valores, né? Então, esse é um ponto interessante também, né? Então, aquele exemplo clássico que a gente aprende, né, na faculdade. A diferença, né, da compra e venda para uma doação, né? Então, eu dou o meu carro para você e você me doa 100 mil reais, que é o preço de mercado do meu carro, né? Será que isso é uma doação ou isso é uma compra e venda? Né? Então, é uma doação com encargo. Eu te dou o carro, você me doa em contrapartida. Então, se existe uma equivalência ao que cada um dá, a gente vai estar mais ideia de uma prestação de serviço ou, enfim, né? Patrocínio pode ter um pouco também esse tipo de coisa. Na doação, muitas decisões trazem isso, a não equivalência, né, o não benefício do donatário, do doador, né? Mas essa não é uma tarefa simples de conseguir fazer e também tem, enfim, poucos precedentes. Eu fiz uma pesquisa recente relativamente grande aí para tentar achar e tem muito pouca decisão diferenciando mesmo, assim, doação, de prestação de serviço, de patrocínio. Tem alguns casos muito específicos que trazem um pouco desses elementos que eu sistematizei aqui. E aí, com relação ao ICMS também, né, enfim,
A imunidade também, decisões de tribunais superiores, muitas, né? Então tem até, assim, imagino que vocês conheçam o livro do José Eduardo Sabo Paes, que é um dos principais livros aí da área, né? Então foi, acho que um dos principais autores que tem um livro atualizado sistematicamente com os temas aí do terceiro setor, né? Tem outros autores, sem dúvida, né? Até mais específicos também em matéria tributária, mas o José Eduardo Sabo Paes, ele tem o mérito de fazer as atualizações ali e trazer também muito da jurisprudência e comentar, né? Então, ali também, eu estava relendo hoje, ele traz lá vários exemplos, né, de decisões do Supremo Tribunal Federal, justamente dando essa ampliação da imunidade tributária, inclusive para a circulação de mercadorias das organizações imunes, né, do 150, 6C, que tem ali essa estabilidade, né? Então, a tendência do STF, como a gente estava conversando aqui, é reconhecer a ampliação no caso de imunidade e a restrição no caso de isenção, delegando mesmo para os entes competentes, Estado, município, e as leis federais, não nacionais, né, em matéria dos tributos federais. Mas ainda assim tem discussão sobre o assunto, né? Então, impostos que recaem diretamente sobre o patrimônio, renda e serviços das organizações. Estando o ICMS fora da prestação de serviços intermunicipal e interestadual de comunicação, tem como objeto as operações relativas à circulação de mercadoria, não se enquadrando assim no conceito de imposto sobre patrimônio, renda e serviço. Então, aqui, de novo, uma solução de consulta recente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu sei quem que faz essas consultas, porque eu brinco, né? Eu falo, gente, cuidado com o que pergunta, né? Porque você vai no órgão arrecadador, tem que ter muita certeza, né? E se não consegue, quando o objetivo é judicializar, para de repente levar para o judiciário e conseguir uma liminar, um mandato de segurança, para garantir e não ter insegurança naquela transação, a gente consegue entender. Mas ficar formulando consulta e depois, enfim, não levar para o judiciário, não recorrer, a gente acaba acumulando esse tipo de precedente que a gente trabalha também muito no consultivo, respondendo às dúvidas dos clientes, tem a obrigação de informar, né, que o risco está colocado, né? Então, tem esse entendimento aí que também, como eu coloco, eles são mais recentes. Antigamente, não se tinha tanto esse tipo de entendimento. O entendimento era mais ampliativo mesmo. Então, a imunidade constitucional estabelecida pelo 156 da Constituição é prevista apenas para as hipóteses dos impostos que recaem sobre o patrimônio, renda e serviço das instituições. Ao praticarem operações relativas de circulação de mercadoria, os estabelecimentos filiais da consulente, mesmo que revertam integralmente a sua renda para as obras sociais e educacionais, não se enquadram na condição de contribuinte do ICMS. Aqui, ele traz também um pouco daquela coisa que a gente falou, que a Receita Federal gosta de dizer, e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo também está entrando no mesmo viés. Para fins de enquadramento como contribuinte do ICMS, a caracterização do intuito comercial depende da habitualidade ou do volume das operações, e não do caráter assistencial ou educacional previsto nas operações. Então, aqui ele leva em conta, né, ele coloca a questão do tamanho, da habitualidade e do volume, né, do ICMS, que não é renda, patrimônio e serviço, né, mas que o Supremo tem, por tradição, ampliar e reconhecer.
a Secretaria da Fazenda falar, nesse volume, nessa habitualidade, não. A decisão do STF, nesse caso, não se aplica, não coloca aqui, menciona no regulamento do ICMS e estabelece, né? E aí a isenção, o legislador estadual pode prever as hipóteses de isenção. O ICMS sempre tem aquela briga enorme para trabalhar na redução das alíquotas, né, para diminuição das alíquotas. Eu não me esqueço, uma vez eu estava fazendo um estudo sobre sementes, né, então vocês devem, enfim, coleta de sementes florestais, venda de sementes florestais, tem todo um mercado aí também de venda de sementes de floresta para fazer reflorestamento, né? E muitas comunidades tradicionais, indígenas, tal, fazem a coleta dessas sementes na natureza e vendem, né? E aí a gente tem estados como Mato Grosso, por exemplo, eu lembro que eu estava vendo a tributação de venda de semente florestal era 18%. E a tributação da soja era 0%. Então, é muito... Né, claro que, enfim, incentiva a atividade econômica importante no Estado, né, mas quando você fala dessa coisa da preservação florestal, do meio ambiente, a gente e olha para essas listas do ICMS, realmente a gente vê como a gente está longe de uma ideia de uma tributação verde, né, ou minimamente equilibrada, né, entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente. E aí houve toda uma mobilização, lá daí eles conseguiram a mesma isenção, né, alíquota zero de ICMS para venda de sementes florestais, porque aquele produtor que queria fazer o reflorestamento, muitas vezes, enfim, né, era caro, né, não só pela atividade em si, mas a própria compra da semente, né. E pode-se também obter isenção específica para produtos próprios de organizações com base nos convênios do ICMS, né. Então, a organização pode propor e conseguir ali uma isenção específica para os seus produtos, para a sua organização, tendo aprovado esse convênio com base nesse estabelecimento aí das normas com relação a isso. E é isso, diante desse cenário de relativa, né, acho que a gente vem num movimento de criação de novos critérios, né, alguns com base legais, tipo SEBAS, né, legislação ao próprio 187, esses critérios, as portarias que os ministérios vão fazendo, né, e que os procedimentos de isenção e imunidade vão ficando com maiores exigências. Então, antes era só comprovar o artigo 14 do CTN, a aplicação na finalidade, agora a gente vai tendo um nível de exigência maior, e essas decisões, em especial das esferas administrativas também, criando uma insegurança jurídica com relação à tributação de atividade econômica das organizações. Então, sem dúvida, elas podem ser feitas, né? Algumas podem gerar tributação ou risco para isenções ou imunidades que a organização tenha, né? Como a gente estava colocando a coisa da participação societária de entidades sem fins lucrativos em empresas. E o que fazer com relação a isso, né? Então, acho que um ponto importante é, assim como a gente falou, remuneração de dirigentes acende luz amarela, né? Não tem jeito tranquilo de falar sobre isso, não. Tem que analisar, tem que olhar, porque a chance de ser questionado a esse respeito é grande, né? E temos que ter uma resposta institucional pronta, né? Pode ser, analisamos, temos um parecer, o nosso conselho aprovou, né? Então, essa parte da governança, do compliance nas organizações é muito importante, né? Então, em especial, quando a gente tem um ambiente jurídico externo instável, é importante que a organização garanta internamente, na sua institucionalidade, algum nível de estabilidade, para poder continuar navegando nesse mar, né, complicado.
Então, reforçar o cuidado preventivo e os procedimentos internos de compliance e análise de risco, né? Então, somos sócios de uma empresa? Sim, desde 78, né? Ou desde 2014, antes de ter essa solução de consulta. É lícito? Vamos fazer um parecer, um estudo, tomar uma decisão institucional a esse respeito? Ou vamos querer entrar com uma ação declaratória da legalidade? Não sei, né? Tem algumas alternativas que envolvem mais risco, mais custo, menos custo, mas não fechar os olhos e fingir que o assunto não existe. Tratar o assunto institucionalmente e tomar uma decisão de governança nos órgãos responsáveis, seja Assembleia, Estatuto, Diretoria, para depender do Estatuto de cada organização. Fundamentando bem as decisões e compartilhando os riscos com as instâncias decisórias, né? Então, é isso que cabe a um gestor cuidadoso, né, que administra bem a organização, e é isso que cabe também à assessoria jurídica ali, alertar dos riscos, propor e ajudar a fazer esses encaminhamentos, né? E também participar das articulações do setor para o advocacy em prol dessas mudanças necessárias, né? Eu acho que a gente na OAB tem um papel aí, então a OAB, sem dúvida, é uma organização que tem um peso, seja participando dos processos, nas notas técnicas, nas ações que subscreve, né, a possibilidade de OAB nacional, pode propor ação direta de constitucionalidade, então, eventualmente, escolher a dedo um tema, trabalhar bem com o universo. Não adianta também ter um rompante de defesa de direitos e a OAB sozinha propor uma ação que não encontre no campo enfim, né, um desejo de que a coisa seja feita, né? Então, eu acho que essas articulações são bem importantes também, né? Então, aqui retomando um pouco também essa coisa das principais ações de advocacy, então, para a reforma tributária, que está aí colocada, tem um tema que eu acho super interessante, eu sou super a favor dessa ideia, mas que também demandaria aí até talvez uma emenda constitucional para isso, que é criar um simples para as organizações da sociedade civil. Talvez a reforma tributária agora, né, que simplifica e unifica os tributos, possa, nas leis, né, que vão tratar, criar esse tipo também de situação, acabar simplificando, mas eu entendo que seria muito razoável ter para uma faixa de tamanho de organizações e possibilitando essa simplificação e até o pagamento de alguns tributos com base em tabelas reduzidas, em valores, né? Simplificação. Houve um projeto de lei sobre isso, tal, mas que não prosperou, né? A questão de doação para as organizações, né? Então, tem uma demanda também, que essa também sou muito favorável, que é as pessoas físicas poderem deduzir, né? E as empresas também que tributam com base no lucro presumido, porque o que a gente tem de doação com incentivo são só para as grandes empresas, que tributam com base no lucro real, né? E isso afasta a maior parte das pessoas. Então, se a gente pensar que o incentivo fiscal a doação incentivada é um mecanismo de participação social, né, de aproximar as pessoas das organizações, possibilitar para as pessoas físicas fazer esse tipo de doação, porque tem lá só a Lei Rouanet, Incentivo ao Esporte, que são esses projetos pré-aprovados pelo governo, né? Mas poderia ter mecanismos de doação direta para organizações com algum tipo de incentivo. Não precisaria ser 100% dedutível do imposto a pagar, mas até de ser dedutível ali como algum limite, né, de alguma despesa que a organização faça. Então, ou a pessoa física ou o pequeno negócio, né, as empresas menores. Então, tem também o advocacy nesse sentido e propostas nesse sentido. A questão dos fundos patrimoniais, dos endowments também ali, que tem essa questão de criar maiores incentivos para a doação.
e a participação societária nas empresas, né, com essa solução de consulta, essa que foi a mais paradigmática, mas como o Rodrigo colocou também, tem posteriores que foram reforçando e até criando aí esses outros pretextos de motivos, né, para vedar essa participação societária de organizações da sociedade civil isentas ou imunes em empresas. Né? A ideia de imposto de renda ecológico, toda a coisa de tributação verde, na verdade, também acho que a gente tem um grande caminho, né, para seguir. A isenção de tarifa no FIX, aí, que esse daqui bem citado, marco bancário da doação, então essa é uma discussão super interessante que a BCR liderou, né, quando veio aquela coisa dos boletos, né, a legislação que mudou o pagamento, né, e inviabilizou a realização de doações via boletos, né, e aí eles lançaram um slogan que eu gosto muito, que é doação não é pagamento. Né? Então, assim, muitas vezes, essa coisa até do GAFI, né? Da legislação anti-lavagem de dinheiro, anti-terrorismo, que vai criando esses mecanismos muito ligados ao sistema financeiro, ela tem no viés os pagamentos, os negócios, né? Esse ambiente de negócios, e eles acabam criando normas e regulações que não levam em consideração a necessidade das organizações da sociedade civil. Então, continua sendo muito difícil para as organizações, mesmo as que têm receitas milionárias há anos, né, recebem recursos de doação de pessoas físicas ou do exterior, ou captam recurso mesmo com projetos e tal, obter cartão de crédito do banco, às vezes abrir uma conta bancária, acabam tendo procedimentos assim que caem nos filtros, né, de legislação de lavagem de dinheiro, coisa do gênero, por, enfim, um desconhecimento, um desinteresse das instituições financeiras em ter um procedimento adequado para as organizações que operam de forma lícita. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso, mas não é uma coisa para a qual os bancos estão dando muita atenção. Né? Então, tem todo esse advocacy também via Banco Central e a própria FEBRABAN e tudo mais, também para olhar melhor para as organizações, até como, enfim, consumidoras e usuárias aí, né, do sistema financeiro. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Nossa, 5, é isso? Fácil, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, até que não foi tanto, mas, enfim, acabou sendo direto. Alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta. Não sei se talvez seja muito primária, mas eu atuo mais em tributário, então eu fico confusa. A fundação ela é feita a partir de um patrimônio, certo? Aí, por exemplo, uma empresa ela pode abrir uma fundação a partir de uma parcela do lucro dela, do patrimônio dela em si? Sim. E aí ela pode reservar, tipo, sei lá, todo mês 20% daquele patrimônio líquido dela vai para a fundação. Pode. Ela, até tem um exemplo que eu gosto de dar em aula, que é da Fundação Abrinq, né, que eu falei. O que é a Abrinq? A Abrinq é a Associação das Empresas Fabricantes de Brinquedo. Então, ela é uma fundação criada por uma associação. Né? Então, o que aconteceu? Foi na época quando a China estava entrando forte no Brasil, e o Brasil se abriu para as importações, e tinha saído o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, né? A Convenção pelos Direitos da Criança na ONU, o ECA estava sendo discutido, e aí os fabricantes de brinquedos do Brasil falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa pelos direitos das nossas crianças. E, claro, para ter uma boa imagem também dos brinquedos nacionais e tal. Então, eles se reuniram, se cotizaram entre os associados e fizeram um aporte
inicial, que foi a própria associação que deu esse aporte para criar a fundação, né? Mas precisa haver um patrimônio liberado, não é só a promessa de doação de um patrimônio, mas a ABRINC tem lá no seu estatuto um percentual de recurso anual que é destinado pela associação para a fundação, né? Então, ela teve a dotação inicial, que é como a gente chama, né? Que vai ser feita em escritura, o Ministério Público aprova esse valor, né? Então, deu plano lá e tal. E, além disso, essa manutenção é muito interessante também que existe. E muitas fundações e institutos empresariais são assim também. A Fundação Bradesco, por exemplo, é uma acionista do Bradesco. Elas têm, né? Então, assim, aquela coisa da participação societária. Tem daí conselho também. Então, seria uma associação mesmo, não é fundação, né? Ah, ela tem o licenciamento da marca, até poderia ser, porque eu acho que é um patrimônio, essa marca, esse nome, mas é uma associação. E dentro desse cenário, o sócio da empresa que fez esse aporte para a fundação, ele pode fazer parte da diretoria? Pode. Então, é aí que entra a questão do dirigente também, quando a gente fala, não pode ser fundador, benfeitor, porque o Código Civil ele vai estabelecer justamente que o instituidor ele vai dizer a finalidade e tal, e a maneira de administrar, né? E ele pode estabelecer que vão ser pessoas da empresa, da sua família. Então, é muito comum fundações familiares, Bill e Melinda Gates, para falar dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem também. Aqui tem menos essa tradição de pôr o nome da pessoa, mas você pode ter uma fundação familiar que o conselho tem que ser membro da família. Mas aí, nesse caso, essa pessoa não vai poder ter remuneração. Então, por aquela regra que a gente está discutindo, que estabelece a vedação de grau de parentesco como instituidor, seria um problema para isenção de imunidade tributária dessa coisa. Certo? Achei que era alguém falando aqui. Bom, eu aqui... Oi. Então é isso, gente. Quem está em casa, agradeço bastante. Enfim, espero que tenham gostado. Amanhã é sexta, né? Volta a Laís com a questão dos incentivos, né? E as doações, eu acho, se eu não me engano, para a lei das doações para as organizações da sociedade civil. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E a gente fica à disposição.